Fala, meus amigos, tudo beleza? Tudo tranquilo com vocês? Hoje nós vamos dar mais uma olhada e uma analisada em mais uma partida do Campeonato Santareno de Xadrez Clássico. Tudo beleza? Hoje, mesa 3, onde tinha ali a Luísa Branco jogando com as peças brancas e eu, esse que vos fala, Helison Guiar, jogando com as peças. Opa, perdão, galerinha, jogando com as peças pretas. E sem mais delongas, vamos à partida. Luísa começou com peão E4 e eu respondi com a siciliana, né? Então ela jogou cavalo F3, peão D6, eu fui jogado por mim, e peão C4. Eu aqui estava tentando seguir, né, a linha da Nasdorf e ela jogou esse peão C4, reforçando um pouquinho mais aqui a proteção à casa de D5. E eu deveria, né, se fosse, ela deveria para seguir, né, se fosse a jogada a Nasdorf, deveria ter jogado peão D4. Não foi jogado C4, eu joguei cavalo C6, né, colocando já minhas peças em jogo. Peão D3, uma imprecisão pela nossa jogadora. Bom, aqui a imprecisão ela se dá, pessoal, porque, querendo ou não, em algum momento essa casa de D3 pode servir para o bispo, né? Então, se ela vai servir para o bispo em algum momento da partida, deixar esse peão aqui vai bloquear ele. Então, o melhor lance era realmente movimentar esse peão, porém jogando ele até em H4. E aqui a gente estaria entrando mais uma vez em uma outra variante, né? Que pode chegar a transpor para a Nagel. Então, depois de peão D3, eu joguei cavalo F6 e ela jogou peão A4, né? Cometendo aqui mais uma imprecisão. A ideia dela aqui, creio eu, que era trazer e reforçar mais esse peão para reforçar a defesa na casa de B5, né? Ou, de repente, até trazer a torre em algum momento por meio do jogo, por meio do tabuleiro. Sinceramente, não sei dizer qual seria a ideia dela, mas ela cometeu essa imprecisão. O correto seria jogar bispo E2, desenvolvendo sua peça, trazendo ela para o jogo. Aí depois de A4 que ela jogou, eu resolvi entrar para a dragão, uma das variantes da siciliana que eu de vez em quando gosto de jogar, digamos assim. Bispo D2 jogado pela Luísa, bispo G7 por mim, peão H4, já trazendo já aqui um reforço para ela do rei. Bispo G4, colocando o cavalo cravado. Bispo E2, tirando esse cavalo da cravada. E cavalo D7 jogado por mim, já abrindo caminho para esse bispo de casas escuras nessa grande diagonal. Então ela jogou o peão de B4, sendo aqui considerado um blunder, né? Uma capivarada, um erro feio, um erro grave. Escolham qual palavra melhor para vocês. Então, por que foi a capivarada? Bom, aqui tá claro, né, meus amigos? Ela deixou a torre dela cair de graça, tirou o peão que fazia essa defesa. O correto seria até jogar o bispo em C3 para oferecer a troca, ou de repente o cavalo em C3, que estaria tudo tranquilo pro lado dela. Mas ela jogou o peão de B4, eu acabei não dispensando, tomei a torre de A1, jogou o peão em B5 para atacar o meu cavalo. Foi jogado o cavalo de C em E5, e aqui ela jogou o cavalo em C3, procurando esse toque, né, atacar a minha peça. E aqui eu teria duas opções. Ou eu jogo bispo B2, ou eu troco pelo cavalo em C3. Bom, a minha escolha foi jogar bispo em B2, depois ela renovou o ataque para jogar, jogando dama B1. E aqui eu joguei bispo A3, considerado uma imprecisão pelo computador, pelo programa, pelo fato de eu estar mexendo, né, várias vezes a mesma. Se eu for levar em consideração, eu fiz praticamente três movimentos com a mesma peça. Capturei, né? Vou voltar aqui. Capturei a torre, depois mexi o cavalo, depois mexi duas vezes seguida com o bispo, tá? Então aqui o certo seria de novo eu chegar a trocar o bispo pelo cavalo dela, mas eu realmente não queria, por isso que eu joguei o bispo A3. A minha ideia era colocar esse bispo na casa de B4 no futuro, e foi o que aconteceu logo em seguida. Ela jogou roque, que é considerado um erro pelo computador, porque nessa situação eu poderia estar estragando todas as defesas que ela tem aqui no roque, porque eu poderia estar dobrando o peão se eu fizesse esses lances. Jogava cavalo, toma F3 cheque,
Aqui, se ela retoma de bispo, eu retomo. E aqui eu acabei estragando um pouco o roque dela. Agora também, se ela retoma de peão, daria praticamente no mesmo, né? O roque dela estaria estragado, mas ela manteria o bispo de casas claras no jogo. Ou, ao invés de ela ter feito o roque, ela poderia ter retirado, né, esse meu cavalo, jogando cavalo E5. E aqui eu teria ou essa escolha de trocar os bispos de casas claras, ou retomar esse cavalo de E5, que ele já traria uma defesa para o bispo. Mas depois de roque, eu coloquei o bispo em B4, que era a minha vontade. Então, nesse caso, eu acabei fazendo 4 lances com a mesma peça. E dessa vez não foi considerado, porque aqui eu acabei trazendo algum tipo de problema para ela. Aqui, por exemplo, eu não posso deixar ela... Na verdade, é o seguinte. Nessa posição, eu quase que impeço a saída desse cavalo, porque se ele sair, eu acabo tomando esse bispo, e se ela retoma na troca, eu acabo tomando o bispo de E2. E infelizmente, meus caros amigos, foi o que houve. Ela acabou saindo com o cavalo para D5, né? Onde o lance realmente pedido era novamente o cavalo captura E5, e aqui eu entrava naquele mesmo dilema. E ela jogando o cavalo em D5, ela me permitiu ganhar mais uma peça, né? Tomei o peão, ou melhor, perdão, tomei o bispo em D2. Se ela retoma, eu teria esse ataque na torre e depois eu retornaria estando aqui com 2 peças a mais. Mas na hora que eu tomei o bispo em D2, ela reconheceu o dama, mas ela já tinha perdido uma peça, né? Então ela jogou dama D1, atacando aqui a minha peça, e eu retornei para H6 com esse bispo. Foi jogado peão D4, atacando meu cavalo, e aqui eu fiz aquilo que eu comentei mais cedo sobre estragar um pouco o lado do roque. Tomei o cavalo em F3 e ela tomou de peão. E assim eu retornei o meu bispo para H5, mantendo os 2 bispos aqui nessas diagonais, para no futuro eu trazê-los para um ataque nesse. Ela jogou peão de A5, eu joguei E6, atacando esse cavalo dela. E aqui ela joga dama A1. Bom, aqui esse jogo, esse lance, ela pretende algo no futuro, mas para o momento da posição, ela acabou aqui cometendo um erro, ao meu ver, o computador não considera. Eu, sinceramente, não sei lhe dizer o motivo, porque aqui ele está perdendo uma peça, mas a ideia dele de querer tomar a minha torre em H8 não vai ser bem sucedida, porque eu tenho como me defender, e exatamente foi o que aconteceu na partida. Então aqui, ao invés de dama D1, o mais certo poderia ter sido ir com a tirada desse cavalo para C3. Pelo menos salvaria mais uma peça. Mas não foi o que ela quis fazer. Ela jogou a dama em A1. Eu tomei essa peça. Então aqui eu já estou ganhando um cavalo, um bispo e uma torre. Ela retomou, porém, o peão de C5, justamente para abrir o ataque na minha torre. E eu fiz o lock, né? Protegi, tranquilo. Deixei meu reino de segurança e não perdi a minha torre. Depois foi jogado C6 por ela, onde ela atacou meu cavalo em D7 e o meu peão em B7. Aqui poderia rolar as trocas normais, mas aqui eu fiz um lance onde eu já estava indo atrás da finalização da partida. Você acredita que consegue encontrar o lance que foi feito? Foi jogado dama captura H4. Mas, meu amigo, por que eu tô deixando esse meu cavalo de graça, né, nessa posição? Porque se ela toma meu cavalo, eu tenho bispo F4 e ela não tem mais como fugir do mate, porque eu já estou com 2 peças atacando aqui e no final das contas eu vou acabar atacando em H1, cometendo mate. Então aqui, se ela sai para D1, C1 ou B1, qualquer uma dessas ela vai estar levando mate. Então, depois de dar uma captura H4, eu achei que ela fosse pegar o meu cavalo, né? Mas ela não pegou meu cavalo, ela cometeu essa imprecisão, jogou peão, toma peão em D5. Bom, aqui, de uma maneira ou de outra, existe uma saída para que as brancas não levem mate. Em vez de ter tomado esse peão, ela deveria se proteger jogando rei G2, e aí a sequência poderia seguir da seguinte maneira: peão toma, dama reforça a casa de F3, né? Querendo ou não, agora nós temos 3 peças aqui defendendo. Cavalo vem, bispo retoma, peão retoma em C6, a torre ataca a dama, dama toma peão em E4, chega, dama depois joga em E3, e aqui tudo é uma linha onde as brancas estão
totalmente ruins da posição, enfraquejadas, não tem mais peões defendendo a ala do rei. O rei está totalmente exposto. Bom, e depois de peão toma D5, eu acabei jogando o lance onde ia já procurar a finalização, que foi bispo F4. Bom, aquilo acabou até reconhecendo que não estava com tantas saídas, mas ela não desistiu ainda. Ela jogou torre D1 e eu joguei dama H2 cheque, e aqui ela percebeu e desistiu. Nesse momento já tinha mate para 1, logo em seguida. Então não tinha como mais ela fugir. Jogava rei F1 e dama H1 mate. Então, meus queridos amigos, essa foi a partida da mesa 3 da rodada 2 do Campeonato Santareno de xadrez clássico. A jogada entre Luísa Branco com 1.800 de rate e Hellis Aguiar com 1.874. E vamos ver aqui a precisão. Como você vê, Luísa acabou cometendo 4 imprecisões, um erro, que foi aquele roque, e uma capivarada, que foi aquele peão em B4. E teve 79% de acerto em seus lances. O Hellis Aguiar, esse que vos fala, tive uma imprecisão, nenhum erro, nenhuma capivarada, tendo 95% dos acertos. Meus amigos, agradeço aí a companhia de vocês. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, faça sugestões, comentários, diga pra gente o que você está querendo ver mais em nosso canal. Se você tiver críticas também, fique à vontade. Isso é uma coisa que eu particularmente dou valor. Faça que a gente entenda o que precisamos melhorar, que buscaremos a melhora ao seu favor. Valeu, meus amigos, até a próxima. Valeu.